Vamos ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 37, que fala dos sonhos de José. Diz assim: Jacó habitou na terra dos peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José 17 anos, apacentava suas ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com seus filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o amava mais que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhe: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e o que o meu molho se levantava e também ficava de pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinava o meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E José teve outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Até aqui. Eu estava estudando essa palavra e já estou assim, alguns dias lendo, o Senhor falando comigo, que quando você vai viver um sonho, você vai viver a promessa, seja fora aqui da Bíblia, na sua vida particular, primeiro você tem que alimentar aquele sonho, você deixar ele florescer dentro de você. Segundo, você não pode contar ele para ninguém, porque vai gerar nas pessoas inveja, ódio, tudo de sentimento de ruim para que aquele sonho seu não aconteça. E terceiro, pegar esse sonho e colocar no altar de Deus para que o Senhor venha realizar o seu sonho. Depois de o sonho concretizado, realizado, aí você fala para os seus amigos, para sua família, para quem for que seja. Mas só que aqui foi diferente. José, ele gostava dos seus irmãos. José, ele se espelhava nos seus irmãos. Então ele teve o sonho. Então quando ele teve aquele sonho, a primeira coisa que ele foi fazer, em vez de alimentar o sonho, ele foi contar para os seus irmãos. E aí quando ele foi contar para os seus irmãos, gerou inveja. E o título dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração: que tipo de vestes você tem usado? Então, aqui na vida de José, tem 3 tipos de vestes. A primeira veste foi a túnica que o pai dele fez para ele. A segunda veste foi quando ele estava como escravo e estava na casa de Potifar, e a mulher de Potifar queria ter ele. Então, na segunda veste que ele estava usando, a mulher de Potifar queria ter algo com ele e ficou insistindo. Então, naquele exato momento, ele deixou a sua veste cair e a mulher de Potifar pegou a veste dele e depois o acusou de ter feito algo com ela. A segunda veste. A terceira veste foi quando Deus colocou ele lá em cima como governador, e Faraó
mudou as vestes deles, mandou colocar um anel que era do próprio faraó, colocou no anel na mão de José e colocou roupas de linho, mudou as vestes deles. Então, o primeiro é a veste da traição, o segundo, a veste da vergonha, da humilhação, e a terceira, a veste de exaltação. Então, vamos por parte. José era escolhido de Deus. José era amado por seu pai por ter sido filho da sua velhice e da sua amada esposa Raquel. Então, quando ele começa a falar a respeito do sonho que Deus deu para ele, teve um propósito de Deus naquilo tudo. Mas se ele não contasse, não ia gerar inveja. Então ele estaria fora do propósito de Deus. Algumas coisas na nossa vida, Deus permite que a gente fale. Outras não. Algumas coisas Deus vai permitir que você fale com seu marido. Outras não, porque é um particular seu e de Deus. Mas a partir do momento que Deus permite que ele conte aquilo que foi nascido no coração dele, dos molhos, depois aquilo que foi nascido no coração dele, do sol, a estrela, a lua, todo mundo se prostrar diante dele, e os seus irmãos falam: ué, aqui está dizendo que nós e nossos irmãos, meu pai e minha mãe, nós vamos ter que se prostrar diante de você, que você vai reinar sobre nós? Então os próprios irmãos: ué, nós todinho aqui, meu pai nunca fez túnica pra gente, nunca fez nada pra gente, sempre trabalhamos em prol do meu pai, de tudo que ele tinha que fazer, a gente fazia, e agora meu pai faz uma túnica pro mais novo. Então aqui isso gerou inveja, gerou um sentimento ruim nos próprios irmãos. Os irmãos tramaram para poder matar ele, e naquele exato momento, né, o seu irmão Rubem não deixou, e ele saiu. Não o mataram, mas mesmo assim o jogaram numa cisterna. Olha só a que ponto vai a inveja do ser humano, de tramar, tentar matar, colocar na cisterna, depois de vender, depois que ele foi vendido, depois foi vendido de novo para Potifar. Olha só, e nesse tempo todinho aqui, Deus ministrava no meu coração que o escolhido não tem escolha. Se você é escolhido, você não tem escolha. Então você vai fazer o quê? Aquilo que apraz a Deus. Então você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você vai ser afrontado, pessoas vão ter inveja de você, pessoas vão ter inveja do seu casamento, pessoas vão ter inveja do seu ministério, pessoas vão ter inveja da sua casa, da sua família, do seu marido. Tudo que você colocar a mão, as pessoas vão ter inveja de você, porque você é o quê? Um escolhido de Deus. E isso gera inveja em muitas pessoas que querem ser e não conseguem. Então, tudo isso aconteceu com José. Depois que foi traído pelos irmãos, ficou sozinho, foi tirado do seu âmbito familiar, aconteceu vários sentimentos que despertou nele. Então, nesse tempo todinho que ele ficou afastado da família, até ele chegar como governador e sair da prisão e ficar trabalhando lá como Potifar, 12 anos, imagine só, 12 anos, você preso. Que sentimento que nasceu dentro do coração de José. E Deus ficou trabalhando na minha mente. Imagine só, você ficar dentro de uma casa o dia inteiro, 24 horas. Você fica agoniado. Imagine você ficar dentro de uma sala escura uma semana. Você já começa a bater a cabeça na parede, começa a dobrar o joelho, começa a orar, começa a murmurar, começa a xingar. Isso uma semana. Imagine 12 anos José naquela situação que ele vivia. O tempo que ele ficou na cisterna, o tempo que ele foi vendido, o tempo que ele ficou preso, o tempo que ele interpretou os sonhos, né, do padeiro e do copeiro. Tudo isso foi propósito de Deus para ele chegar lá em cima. Não teria como, pela lógica humana, ele está lá da descendência de Isaac, Abraão, Isaac, Jacó e sua descendência, ele chegar ao palácio. Então Deus tem os seus meios de inserir a pessoa lá dentro. Eu e você, nos dias de hoje, nós não teríamos como sairmos daqui e entrar no Palácio Guanabara, porque nós seríamos barrados por causa da segurança. Imagine a segurança do palácio de Faraó. Não teria como José estar lá dentro.
e para depois o que? Livrar o povo da fome e abençoar a sua família? Não teria como o pastor e a pastora Mônica sair daqui e entrar dentro do Palácio Guanabara e falar com o governador, porque isso é impossível de você entrar lá, é uma fortaleza. Então o que Deus faz? Permite que tudo isso aconteça na vida de José, de ele ser vendido, depois ser vendido de novo e estar lá dentro do palácio como escravo. E depois que acontece, a esposa de Potifar se levanta contra ele, fica desejando ele. E aqui vamos para o segundo tópico. Ela, a mulher de Potifar, ela o que? Está na veste daqui da humilhação. Então ela o que? Ela queria ele de tudo quanto é jeito. Ela fazia de tudo. Imagine só, não foi um dia, foi vários dias, foram vários meses, foram anos, de repente, ela o que? Se atentando contra ele. E ele fugindo dela. Por quê? Porque uma coisa eu tenho aprendido aqui, que, primeiro, ele se afastou do mal. Segundo, o mal era ela, a tentação vinha. Imagine o rapaz, saiu 17 anos, ficou esse tempo todinho, sem ter nenhum contato com mulher. Ele era formoso, a Bíblia fala que ele era formoso, que era bonito. Então isso mostrou para a mulher o quê? Opa, esse cara é um homem ideal para mim. Então ela estava desejando, então ela estava cobiçando, então ela estava querendo algo que não era dela. Botando para os dias de hoje, você tem seu casamento, está tudo estruturado, bonitinho, e você quer algo que não é seu. Se Deus deu para você, é seu, do outro é do outro. Então ela queria uma coisa que é o quê? Que não era dela. Ela já tinha o marido dela. Para que ela ia querer outra pessoa? Para poder satisfazer aquilo dela. Então, Deus vendo isso, Deus também permitiu, para poder ver o quê? O caráter na vida de José. Isso Deus ficou martelando na minha mente. Por quê? Porque situações que acontecem no nosso dia a dia também aconteceu lá no passado. Nós estamos afrontados, somos humilhados, somos perseguidos, somos caluniados, mas também vem as tentações. Tanto os homens como as mulheres também sofrem tentações no dia de hoje. Não fica longe disso aqui não. Por quê? Bota uma mulher formosa, bonita, aí você, o teu olho, pum. Aí a mulher bota um homem bonito, formoso, musculoso, a mulher, pum. Mas aqui Deus está mostrando que nós temos que ser o quê? Fiel a Ele. E ele, o que ele fez? Não ficou cobiçando nem nada, ele fugiu, ele se apartou, ele correu. E nisso que ele correu, as suas vestes caíram. E ela, com um pensamento maldoso, gritou, juntou a roupa dele, colocou na sua cama, chamou os soldados, aquela coisa toda, viu Potifar, e o acusaram de ele ter feito algo com ela, de ele ter molestado ela. E aí o pegaram, o prenderam e ele ficou no cárcere. Olha só, tudo um consentimento de Deus para que o propósito de Deus fosse concretizado, não somente na vida de José, mas de toda a sua família. Por quê? Porque Deus, quando Ele quer fazer algo na sua vida, Ele não vai fazer pelos meios, muitas das vezes, legais. Muitas das vezes, no nosso meio legal, Ele vai usar o que Ele tem de melhor. Porque o inimigo das nossas almas, ele vai usar astúcia, vai usar a inteligência dele. Mas só que o nosso Deus, ele vai agir de totalmente diferente. Ele vai usar aquilo que você tem a seu favor. E aquilo que você não tem é o que Deus vai fazer. Aquilo que você não pode fazer, Ele vai fazer. Ah, mas Senhor, eu sei dirigir. Tudo bem, você sabe dirigir, você vai de encontro ali, você vai dirigir. Mas se você passar numa curva e o carro for direto, fugiu do seu controle. E aí é onde entra o sobrenatural de Deus. O natural você pode fazer, que é dirigir. Mas a circunstância sobrenatural, que muitas vezes o inimigo das nossas vidas, ele nos coloca em situações dessas, para ver, cadê o teu Deus agora para te salvar? Cadê o teu Deus agora para te livrar das minhas mãos? Vou dar um tiro em você. Cadê? Não tem. Mas aí, muitas das vezes, Deus não vai tirar você da provação. Ele vai te guardar dentro da provação. Ele vai provar você a sua fé. Ele vai ver se a sua fé está firmada em Deus ou se a sua fé está firmada em homens. Ele vai ver aquilo que você está depositado dentro do seu coração
Ele vai provar se aquilo é verdadeiro ou se não é verdadeiro, ou se é só emocionalismo. Então, nesse exato momento aqui, na vida de José, ele fugiu. Então veio o quê? A humilhação. Ninguém está pronto para a humilhação no dia de hoje. Ninguém está pronto para ser acusado de uma coisa que ele não fez. José, ele não cometeu nada, ele não cometeu crime nenhum. Por quê? Ele não posso fazer isso com você. Primeiro, que você é mulher do meu Senhor. E segundo, porque eu sou temente a Deus. Ele era temente a Deus. Ele seguiu os preceitos que o pai dele tinha ensinado para ele. O Isaac, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o seu pai tinha ensinado para ele. Do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Então ele sabia que se ele fizesse isso, ele estaria pecando contra o Senhor. Então ele lembrou de tudo que foi falado para ele, os ensinamentos. Vou fugir, vou me apartar do mal. Então quando ele se aparta do mal, Deus está lá no céu olhando para ele. Opa, o meu filho se apartou do mal. Ele se afastou. Ele podia muito bem chegar lá e ter algo com a mulher de Potifar e ficar na dele tranquila, a mulher de Potifar também ficar tranquila, não falar para Potifar, abafar tudo. Mas o nosso Deus que vê tudo, opa, você não está em espírito e também não está em verdade. Que adianta eu estar só em espírito e andar em mentira? Não estou em verdade. Então ele preferiu andar em verdade naquele tempo. E aqui fala que ele ficou sendo atentado após dia e não dava ouvidos. Olha só, não dava ouvidos porque ela falava, porque ela começou a falar no ouvido. Então nós temos que nos atentar. Muitas das vezes é o que está falando no nosso ouvido. Algumas pessoas dizem que é seu amigo, aí está do seu amigo, está do seu lado. Ai, tá vendo aquela mulher? Tá vendo isso? Tá vendo aquilo? O seu amigo está usando de palavras, não dê ouvidos ao quê? As vozes estranhas que aquela pessoa que diz seu amigo, às vezes não é seu amigo. Ah, tá com a sua amiga? É sua amiga. Nossa, varoa, tá vendo um varão ali? Você quer não sei o quê? O varão tá solteiro. Você quer não sei o quê? E que amiga é essa? Que tá te induzindo para o caminho errado. Não dê ouvidos a essas palavras vãs, por quê? Porque a mulher de Potifar ficou falando no ouvido dele, ficou tentando o quê? Seduzir ele de todas as formas, usando a beleza dela para poder o quê? Tirar ele do foco. E o foco era o quê? Deus. Ele não estava ali focado em ser alguma coisa, ele estava focado ali naquele exato momento em Deus. Não quero desagradar a Deus em momento algum. Ele não estava assim, ah, Senhor, eu vou ficar aqui, lá na frente de você é governador, não. Ele estava o quê? Pensando, eu tenho que ficar certo diante de Deus, eu tenho que seguir os preceitos de Deus, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Então ele é um homem íntegro, reto, era um homem que seguia os preceitos de Deus, se afastava do mal, era persistente, era perseverante. Nesse exato momento que ele ficou preso, Deus começou a dar sabedoria para ele. Então tudo que colocava nas mãos de José prosperava, e ele prosperava dentro da cadeia. E aí ele foi o quê? Recebeu de Deus de interpretar os sonhos. E ele começou o quê? Interpretar os sonhos. Interpretou sonhos. O Senhor nesta manhã, Ele está interpretando nossos sonhos. Tudo que nós temos aqui guardado no nosso coração, que se for da vontade de Deus, vai se realizar. Mas se não for, vai ficar guardado no seu coração. Por quê? O Senhor fala, eu sei que pensamento tem de vós. Olha só, antes mesmo de a palavra nascer e sair da nossa boca, o Senhor sabe já o que nós vamos falar. O Senhor já sabe as palavras que estão na nossa mente para poder sair pelos nossos lábios. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele já nos sabia que o teremos aqui hoje. Ele já sabia de tudo. Por quê? Porque Ele é o Criador. Nada foge do controle dele. Então era propósito de Deus na vida de José acontecer isso tudo. E o último fala que é a veste da exaltação. Então acontece, depois de ele passar por tudo isso, ele, tirado as suas vestes de humilhação, que ele era escravo, servia a Potifar, e começou a interpretar os sonhos. Ele chegou no exato momento de interpretar os sonhos de Faraó. E quando ele interpretou os sonhos de Faraó, Deus também
tem os seus meios. Usou Faraó para abençoar José e o tornou ele governador do Egito. Então, aqui o Senhor fala: hoje o Senhor quer mudar as tuas vestes, quer tirar a sua roupa de escravo e colocar roupas reais. Ele muda a tua sorte. Ele tira você do cativeiro, tira você do monturo e coloca você para sentar junto de príncipes. A dor da traição, do abandono, da solidão não pode te afastar de Deus. Isso quer dizer o seguinte: muitas das vezes, pelo sonho que nós temos, de querer algo grande, vai alimentar nas pessoas inveja. Então, através disso, pode vir uma solidão, pode vir uma traição, pode vir a injúria, a calúnia, a difamação, o constrangimento. Todo sentimento ruim, o quê? Para poder abalar o teu sonho. Então, o que você tem que fazer? Se humilhar na presença do Altíssimo, para que ao seu tempo certo Ele concretize os seus sonhos. E boquinha fechada, não conte para ninguém, só conte para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Então, aqui diz mais: mas em tudo, José, ele cria em Deus. Sonhava muito alto, que o sol, a lua, as estrelas se inclinavam sobre ele. Aonde você foi traído, humilhado, vai vir a exaltação. Deus só exalta aquela pessoa quando ela foi humilhada pela sociedade. Quando as pessoas zombam de você, fala que você não vai ser nada, fala que você não vai ter um emprego, fala que você não vai passar na faculdade, fala que você não vai crescer profissionalmente. São palavras que são invejosas, que muitas das vezes elas não conseguem nada. Então ela não quer que você cresça profissionalmente, não quer que você cresça espiritualmente, não quer que você cresça no rol da sua família, não quer que você compre uma casa, compre um sítio, compre algo que venha satisfazer você. Então, como ela não consegue fazer isso, ela quer aquilo que é seu. A pessoa invejosa, ela quer aquilo que era seu, mas ela não pode. Então ela fica o quê? Desejando o mal. Tomara que não aconteça, tomara que dê ruim. Então, quando você se prostra diante do Senhor no seu quarto, entrega a Ele tudo que você tem, com coração puro, reto, quebrantado, Deus, Ele anota o seu pedido. O anjo anota o seu pedido e leva até o altar de Deus. Deus, está aqui a tua serva, ela está lá no seu quarto, está lá orando, está um coração puro, contrito, quebrantado, o qual o Senhor não despreza. Senhor, ela está entregando diante de mim, ela não contou para ninguém o seu sonho. Senhor, o sonho tem um propósito. Todo sonho tem que ter propósito. Propósito de Deus o quê? Muitas vezes salvar almas, vidas, pessoas, porque Deus se importa com vidas. Deus não está preocupado de você ser um trilionário, ser um Elon Musk. Deus está preocupado de você ser rico espiritualmente e ganhar essa alma para Jesus. É bom viver com dinheiro, é bom ser rico, é bom, mas tudo tinha um propósito na vida de José. Para que Deus ia tornar José rico, governador, se ele não olhasse para o seu próximo, se ele não olhasse para a sua família? Aqui está falando de família, mas também ele guiou o povo. Todo mundo que estava lá, ele não somente guiou o seu povo, mas também alimentou o povo da cidade de Faraó, do Egito todinho. E José era conhecido em todo o Oriente. Então tinha propósito de Deus, porque Deus não vai realizar algo na sua vida se for só para você. Deus, quando abençoa uma vida, é para você abençoar os outros. Deus, quando faz você ficar rico, é para você dar ideia para as outras pessoas também ficarem ricas, porque tudo de Deus tem um propósito. Se Deus não tivesse propósito, Ele não traria o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para morrer por toda a humanidade. Por quê? Tinha um propósito de salvar essas vidas que estavam perdidas. Porque se ele viesse, maioria ia para o inferno. Então eu vou morrer na cruz do Calvário, vou derramar meu sangue, e através de mim vocês vão ter um selo, onde a morte vai passar, vai olhar para você e não vai poder te tocar, porque ela sabe que você é um escolhido. Essa morte que eu estou falando é a morte espiritual, não é a morte física, nós vamos passar por ela, mas a morte espiritual, a morte não tem o poder de nos tocar.
Porque quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, nós vamos ter o nosso corpo o quê? Ressurreto, vamos o quê? Ressurgir. E não tem o poder de tocar na nossa alma, que a nossa alma pertence a Jesus. E aqui, vamos para outra folha aqui que tá anotadinho. Aqui já. Aqui. E aqui também fala em Lucas, capítulo 15, falando do filho pródigo. Uma coisa interessante que diz: o filho pródigo, ele era moço, e depois de muitos dias ele resolveu pegar sua herança. E aí ele desperdiçou seus bens dissolutamente. Havendo gastado tudo, naquela época, teve grande fome na terra e começou a padecer necessidade. E aí chegou um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas dos porcos. Comia e ninguém lhe dava nada. E aí ele lembrou disso tudo e falou: meu Deus, os empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti já não sou digno de ser chamado filho. Olha só que interessante. Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti ele, põe nele um anel na sua mão e sandália nos seus pés. Trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Começaram e alegraram-se nele. Olha só que coisa linda. Um fala de José, que estava fora, entrou para o palácio e virou governador. E aqui, o filho pródigo tinha de tudo. E ele saiu fora daquilo que ele tinha. O pai era rico. O pai tinha riquezas. Pegou tudo, se desfez. E ele ficou o quê? Como se fosse um mendigo. Como se fosse uma pessoa que não tivesse nem eira nem beira. Então ele lembrou: poxa, os empregados do meu pai comem do bom e do melhor. E ele lembrou: poxa, pequei. Então o pecado que está falando ali nos afasta de Deus. O pecado ali afastou ele do pai dele. O pecado ali afastou ele da convivência com o pai dele, com seus irmãos, com os empregados. Ele queria o quê? O dinheiro. E o amor ao dinheiro é causa de muitos males. O dinheiro é bom, mas sendo usado no propósito de Deus. Você não pode amar o dinheiro tem que ser serventia sua. Porque aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então eu não tenho que amar o dinheiro. Eu tenho que amar a Deus, e o dinheiro Deus vai me dar para eu usar o dinheiro a meu favor. Então aqui, quando ele viu isso, ele gastou todos os seus bens, gastou tudo. Opa, estou na miséria. Então ele lembrou: opa, pai, pequei contra ti e contra o céu. Olha só, nesse exato momento, ele o quê? Está se humilhando. Nesse exato momento ele está fazendo o quê? Reconhecendo que ele é pecador. E o pai, vendo isso, vai dar um banho nele, troca suas vestes, coloca a roupa nova, se assenta à mesa, coloca o anel nele. Olha só que coisa linda. Que quando você se redime, se você se reconcilia, você volta para a casa do pai, o pai te recebe como príncipe, coloca você na mesa, manda matar um cordeiro, serve aquela comida bonita, coloca as roupas novas, roupas de linho. Se o linho hoje é caro, imagine antigamente. Linho é um dos tecidos mais caros que tem, assim, para quem trabalha com isso no ramo de costureira, é um tecido caríssimo. Imagine naquela época, linho puro, coisa tremenda. Era só para o quê?
pessoas do palácio usar aquilo ali. Pessoas que andavam fora daquilo não tinham direito de usar o linho, porque era reconhecida as pessoas da nobreza, porque as pessoas usavam linho. E as outras pessoas usavam o quê? Pano de saco, usavam roupas inferiores. Então aqui, Deus está falando para nós que quando a gente se coloca na posição de servo, reconhecer o meu pecado, pequei contra o céu, contra ti, reconhecendo que só o Senhor é Deus sobre nossas vidas, Deus tira a gente do monturo e coloca a gente para sentar com príncipes. E foi assim que fez com ele. E aí o outro irmão dele falou: opa, por que tu fizeste isso com ele? O Senhor falou com ele: tu estava comigo tanto tempo e você não aproveitou. Então muitas das vezes nós estamos na mesa e não estamos o quê? Compartilhando o que o Senhor está nos proporcionando na mesa. Conforme o irmão disse aqui, não adianta estar fora, tem que estar dentro. Você tem que estar dentro. A mesa está aqui, a mesa está farta. Alimente quem quiser. Se a pessoa não quiser ser alimentada, Deus não pode fazer nada. Por quê? O preço já foi pago na cruz. Você que lute para ser salvo, porque o reino dos céus é tomado à força. O que ele tinha que fazer, ele já fez na cruz do Calvário. Jesus já fez, já morreu, já ressuscitou, já foi para o céu, já está lá à destra de Deus, à direita de Deus. Agora você que lute. Por quê? Porque o Senhor fala que o reino dos céus é tomado à força. Não é para fraco, é para forte. Então a gente tem que se guiar em tudo que foi falado aqui na vida de José. José teve os preceitos, andou direitinho, se afastou do mal, se afastou das tentações, procurou ser perseverante, procurou ter mais intimidade com Deus. Imagine só, 12 anos ali, esquecido, vários sentimentos ruins. E no final, que eu acho bonito, tem aquelas pessoas que se levantaram contra ele, que tentaram matar ele. Lá no final, ele perdoa seus irmãos, faz todos eles se sentarem à mesa, chama seu pai e chama eles para morar com ele no palácio. Olha só que coisa linda. Aqueles que te humilharam, que tentaram contra a sua vida, falaram mal de você, falaram que você não ia conseguir, que você é um derrotado, que você não consegue nada, que tudo vai dar errado na sua vida, Deus vai preparar um banquete e vai permitir que eles sentam à sua volta e vejam que Deus é Deus na tua vida, porque eles têm que ver. Porque Deus não quer humilhar ninguém. Deus quer mostrar para você e para aquelas pessoas, e quando a pessoa serve um Deus vivo, tudo pode acontecer na sua vida, mas ele se esquece que o escolhido de Deus, Deus guarda, Deus protege, Deus honra, Deus exalta. Então muitas das vezes a pessoa acha que você não vai conseguir, mas ele se esquece que o nosso Deus, ele é estrategista. E aonde você não consegue ir, ele vai por você. Aonde você não consegue falar, ele fala por você. Aonde você não consegue se esconder, ele te esconde. Assim foi também na vida de Moisés. Foi perseguido, pequeno já sendo perseguido por pessoal de Faraó para poder matar ele. E aonde Deus escondeu ele? Deus escondeu Moisés dentro do palácio de Faraó. Porque em todo lugar procuraram ele para matar os primogênitos e não conseguiram, mas tinha um propósito de Deus. Olha só, Satanás é astuto, mas Deus é estrategista. Escondeu Moisés dentro do palácio de Faraó, e ele cresceu como o quê? Como príncipe, andou como príncipe, aprendeu a linguagem, o estudo, tudo. Mas quando ele viu que aquilo tudo, de riqueza, de realeza, de tudo, sem Deus não era nada, e ali ele estava totalmente fora de Deus. Mas quando ele se encontrou com o seu povo, nossa, eu tenho que voltar para Deus. E aí ele se desfez da realeza, se desfez do palácio, se desfez do ouro, se desfez das roupas reais e foi usar roupa igual o povo dele hebreu usava, o povo dele que andava com ele. E aí ele foi seguir o quê? A missão de guiar o povo, de libertar o povo. Passou por vários processos e Deus foi com ele, porque ele andou num caminho reto. Opa, que adianta você ter toda a riqueza do mundo, está fora do propósito de Deus. As riquezas vai ficar aí, tudo vai ficar aí, mas para onde vai a tua alma, se o Senhor chamar a tua alma hoje?
Porque as riquezas da terra vai ficar na terra. E as riquezas do céu nós temos que preparar aqui na terra. Porque quando o Senhor buscar a sua igreja, o povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e estivermos nas alturas, Ele vai falar: o que você tem e para quem serás? Eu creio que nós estamos preparando para apresentar para Deus. Nós temos que ficar firmes, nós temos que andar conforme José andou. Nós temos que andar ali, sem olhar para a direita, nem olhar para a esquerda, mas olhar para o alvo, que é o consumador da nossa fé, nosso Deus, autor e consumador da nossa fé. Então, quando a gente coloca Deus na nossa frente, os preceitos de Deus, Deus vai te dar estratégia em todas as áreas da sua vida, financeira, conjugal, sentimental, trabalhista, espiritual, tudo o Senhor vai te guiar, porque Ele é estrategista. Você coloca os seus planos na mão de Deus. Se for da vontade de Deus, vai acontecer no seu tempo certo. Então Ele o quê? Coloca diante de mim o que você pensa, coloca diante do meu altar, entra no teu secreto, ora a Ele, que Ele vai realizar o desejo do teu coração. E quando você começar a fazer a vontade do Senhor, e o Senhor vai falar assim: peça-me tudo o que quiseres, mas você tem que fazer a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? De a gente apregoar o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas que não conhecem esse Deus maravilhoso. Por quê? Porque o povo de Faraó tinha suas riquezas, mas as riquezas sem Deus não valem nada. Nossas riquezas têm que estar depositadas em Deus. Moisés viu que aquelas riquezas todinhas não servia de nada. Ele viu que estando com o povo, fazendo a vontade de Deus, se resignificando, essa palavra é muito difícil, né? Conforme a pastora fala que a gente tem que mudar nossos pensamentos, aquela coisa toda. Então a gente tem que mudar. E quando a gente muda, opa, isso aqui está me ajuntando demais. Mas o dinheiro é a causa de todos os males. E por causa do dinheiro, muita gente rouba, mata, assalta, sequestra. Faz isso tudo por causa de quê? Do dinheiro. Eu não tenho que amar o dinheiro tem que me servir. Eu aprendo muito aqui com meus pastores falando relacionado a dinheiro, e tem colocado na minha vida. Por quê? Eu tenho que botar o dinheiro para trabalhar para mim, não eu ser escravo do dinheiro. O dinheiro tem que me servir. Pagar uma conta, pagar um cartão de crédito, fazer uma compra abençoada, comprar um carro, comprar um sítio, fazer isso. O dinheiro tem que me servir, comprar uma boa roupa. Por quê? Porque se eu falo que eu sou filho do Deus vivo, eu tenho que comer o quê? O melhor dessa terra. Eu não tenho que andar igual um mendigo. Deus não chamou a gente para ficar mendigando o pão. Deus não chamou a gente para ser próspero, para a gente abençoar vidas. Então, quando Deus Ele coloca você numa situação próspera, não se esqueça dos seus parentes. Coloca Ele para sentar à sua mesa. Não se esqueça dos seus vizinhos. Coloca Ele para sentar à sua mesa e comer junto contigo. Não se esqueça daquelas pessoas que falaram mal de você. Coloca para se assentar à mesa junto contigo. E você vai liberar perdão sobre aquelas vidas. Porque José liberou perdão sobre a vida dos irmãos que maltrataram ele, caluniaram ele, venderam ele, traíram ele, tentaram matar ele. Olha só, quanto sentimento ruim os irmãos deles fizeram com ele. Mas mesmo assim, José os perdoou. Mesmo assim, ele teve misericórdia. E o Senhor fala: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então, se você age de benevolência com a pessoa, Deus vai agir contigo. Se você perdoa uma pessoa, Deus vai perdoar você. Se você abençoa uma pessoa, Deus vai abençoar você. Então a gente tem que fazer o quê? Amar o nosso próximo como a ti mesmo. Nós temos que amar Jesus todos os dias da nossa vida. Então assim, eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.